Pessoal, vamos lá? Vamos continuar então com o nosso estudo de porcentagem. Nós vamos falar agora de aumento e desconto. E depois, na sequência, não nesse vídeo, a gente vai falar de aumentos sucessivos e descontos sucessivos, ok? Mas para isso nós temos que entender, trabalhar essa ideia, o que significa aumento, o que significa desconto, como é que eu formalizo isto, como é que eu represento isto através de uma sentença matemática. Então nós vamos utilizar já o conhecimento trabalhado nos vídeos anteriores, tá? Para a gente entender então como é que eu trabalho com isto, certo? Eu vou fazer o seguinte, como sempre, né, pessoal, e é de fato uma boa ideia, eu vou trabalhar com uma situação problema, tá? Eu vou criar aqui um problema mais ou menos assim. Fica um pouco difícil para eu escrever aqui, tá, pessoal? Que eu fico meio de mau jeito aqui. Então imagina que você tem um produto, vou criar aqui um problema, certo? Um produto qualquer, tá? Que custa, deixa eu colocar aqui um valor, tá? Para a gente poder criar uma situação e trabalhar com ela então, que custa R$80, certo? E terá, e terá um aumento de 8%, ok? Então, um produto que custa R$80 terá um aumento de 8%. Aí vem a pergunta, qual será o seu valor novo, né? O seu novo valor, tá? Qual será o seu valor, o seu novo valor? Claro, né? Ele custou R$80, vai ter um aumento de 8%, então qual será o seu novo valor? Qual será o seu valor após esse aumento? Tudo bem? Tranquilo? Veja que é uma coisa bem natural, já falei para vocês, não tem nenhum roteiro pronto, a gente vai seguindo, tanto é que eu estou escrevendo aqui agora para vocês, ok? Bom, então vamos lá. O que isso significa então? Tá? Qual que vai ser o novo valor? Eu vou colocar esse novo valor de V. Como é que eu chego nesse novo valor, pessoal? Eu vou ter que pegar os R$80, ele vai ter um acréscimo de 8%, e aí, somando os R$80 com um acréscimo de 8%, vai me dar um novo valor, concorda? Então, esse é um cálculo tranquilo, porque nós já sabemos calcular a porcentagem. Então, como que eu penso isto? Como é que eu elaboro esse raciocínio? Qual que é a lógica disso? Então, o produto custa R$80, eu vou colocar só 80 assim, certo? Não vai ter um aumento? Vai aumentar, então ele vai ter mais alguma coisa, certo? Então vai ser mais o quê? Mais 8%. Mais 8% do quê? Do valor atual dele. Isso aqui é o valor atual. Como que eu escrevo isso então? Mais 8% de quanto? Dos 80, claro. Tem lógica? Então vai pegar o valor atual dele e vai somar com os 8% dele, porque ele vai ter um acréscimo de 8%. Então eu preciso calcular isso daqui para eu saber de quanto vai ser o aumento. Tranquilo? E esse cálculo aqui a gente já sabe fazer. O que é 8% de 80? 8% não é 0,08? Então basta você pegar 0,08 e multiplicar por 80. Então o que vai dar? Então implica dizer que o meu valor vai ser o quê? R$80 atual mais o que aumentou. Quanto que aumentou isto? 0,8 vezes 80, tem que fazer a continha, vai dar 6,40. Ou seja, o aumento foi de 6,40. Só que eu não quero calcular o aumento, eu quero calcular um novo valor. Então você pega o valor anterior, valor, digamos, inicial, ou valor atual, e soma com o que ele vai ser aumentado. Tá? Porcentagem, ó. Portanto, implica dizer que o valor desse produto vai ser o quê?
R$ 86,40. Tranquilo, pessoal? Não é uma ideia correta? Hã? É uma ideia correta, concorda? Muito bem. Mas não é exatamente isto que eu quero fazer. Está correto, pode fazer assim, sem problema nenhum. Mas a gente quer desenvolver um outro raciocínio. A gente quer desenvolver um raciocínio padrão, né, que nós podemos até chamar de fórmula depois, certo? Como é que eu posso fazer isso aqui então? Vocês concordam comigo que este valor então vai ser R$ 80 mais 8% de 80? Concorda? Mas raciocinem comigo. Quem é esse R$ 80? Ele é 100% do valor atual. Concorda? Então eu posso dizer que esse 80 é 100%, vou escrever assim, do seu valor. 100%, que eu poderia colocar em forma também de porcentagem. R$ 80 é o quê? É todo o valor atual. Então é 100% vezes ele, 100% dele. Eu vou pegar isso aqui e vou somar então com os outros 8%. Então eu vou escrever assim, 8% vezes quem? 80. Entenderam a ideia? Quem é esse 80? É 100%, ou seja, é todo o valor que se tem agora. O que eu vou acrescentar nele? 8% dele, é 8% do 80. Aqui eu tenho 100% dele. O que vai ser aumentado é apenas 8% dele. Eu vou escrever, eu até escrevi assim, porque eu quero mostrar para vocês o porquê que aparece o número 1 aí, tá? Mas quanto que é 100 sobre 100? 100 sobre 100 é 1. Então vai ser 1 vezes o 80. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para vocês, presta atenção aqui. De onde vem esse 1 aqui? Esse 1 é o nosso segredo. Esse 1 é o 100%, ou seja, é o valor inteiro do produto. Valor atual. 1 vezes 80, que é 80. Aí eu vou somar com quem? Com 8%, que na forma decimal é 0,8. Olha só como eu estou construindo uma sentença matemática que vai ser útil para a gente. Ok? Muito bem. Agora eu vou parar um pouquinho isso aqui e vou colocar aqui do lado um fundamento matemático muito utilizado, que de repente vocês não lembram, mas eu vou utilizar ele. Nós vamos ter que lembrar. Chama-se fatoração. O que é fatoração? Fatoração vem de fatorar, certo? O que é fatorar? Escrever em forma de produto. Por quê? Porque os caras que se multiplicam chamam-se fatores. Então, se eu escrevo assim, 3 vezes 4 é igual a 12. O que 12 é? 12 é o produto de 3 por 4. O 3 e o 4, eles são chamados de fatores. Então, 3 vezes 4 é a forma fatorada do 12, por exemplo. Claro que eu posso escrever o 12 de forma diferente, mas é a forma de fatorar o 12. Então, quando fala em fatorar um número ou fatorar uma expressão, é colocar em forma de produto. Isso aqui é um produto, o sinal de vezes indica um produto. Professor, espera, é um produto ou é fator? Fator são os carinhas aqui que se multiplicam. Então, esse produto de 3 por 4 tem como fatores o 3 e o 4. E o valor desse produto é 12. Nós vamos usar essa ideia numa expressão matemática. Assim, vou colocar aqui, AX mais BX. Então, aqui eu tenho dois termos, certo? Isso aqui é uma soma de dois termos, então, isso é uma expressão matemática, isso é um binômio. Eu vou escrever essa soma em forma de fator, aliás, em forma de produto, por isso eu preciso fatorar. O que é escrever em forma de produto? Alguém multiplicando alguém para dar isso daqui. Qual que é a ideia? Isso aqui vocês já estudaram, eu estou lembrando com vocês. Esse termo aqui tem o x, tem o fator x. Esse termo aqui também tem o fator x. Eu digo que eu coloco o x em evidência. O que é colocar em evidência? Então eu pego ele, tiro daqui,
e coloco uma vez só. Só que aí ele fica multiplicando. E eu não coloco mais ele aqui, porque ele está aqui. Então, desse termo aqui, quem que ficou aqui? O A. Então, ficou só o A. Ó. Cadê o X daqui? Está aqui. Está em destaque. Mas, o que eu faço com o outro termo? A mesma coisa. Ó. BX. Então, eu coloquei o X está aqui. Quem que fica? O B. Perceberam que ficou um produto? O X multiplica o A mais B. Então, X é um fator e A mais B é outro fator. Isto é uma técnica de fatoração. Ok? Então, colocamos o X em evidência. Vou pegar um outro exemplo para vocês entenderem aqui, ó, que é o que a gente vai usar. Vamos supor que eu tenho mx mais m. Pronto. Certo? Tenho dois termos. Eu estou dando um exemplo com dois termos. Pode ter quantos termos a gente quiser. Tem m aqui, tem m aqui. Então, eu vou colocar esse m em evidência. Então, entre parênteses. Vocês não podem esquecer que esse m é a mesma coisa que m vezes 1. Que é o que está acontecendo aqui. Ó, 1 vezes 80. 80 vezes 1, mesma coisa. Tem m aqui, coloco o m em evidência. Então, o que ficou? M que multiplica x mais esse m aqui está aqui. O que ficou? 1. Ó, que legal. Então, mx mais m é a mesma coisa que m vezes x mais 1. Vou pegar outro exemplo ainda. Ó. Vou colocar aqui, ó, 3 mais 6x, por exemplo. Ok? Observe que eu não posso somar, né? Eu não vou me colocar 9x aqui, que você está cometendo um erro gravíssimo. Porque não é 9x, porque eu não tenho 3x aqui. Se eu tivesse 3x mais 6x, claro que eu vou ter 9x. Esse 3 não é x. O que eu posso fazer aqui? A mesma coisa. Lembrem que o 6 é 3 vezes 2. Então, nesse termo aqui tem o 3 e nesse daqui tem o 3. Eu vou colocar esse 3 em evidência. Lembra que esse 3 aqui é a mesma coisa que 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Como eu peguei o 3 e coloquei em evidência, no lugar dele tem que colocar 1. Então, fica 1 mais 3 vezes 2 vezes x. O 3 daqui, que é um fator do 6, ó, o 3 está aqui. Então, o que sobrou lá? O 2 e o x. Então, 3 mais 6x pode ser escrito de forma fatorada assim, 3 vezes 1 mais 2x. Então, isso é um fundamento matemático muito utilizado, pessoal, para facilitar a simplificação de expressões matemáticas, tá? Para simplificar o processo. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos utilizar essa ideia aqui agora. Vamos voltar aqui? Então, vocês entenderam como é que eu cheguei aqui. Olha só. Nesse termo aqui, eu tenho 80. E nesse termo aqui, eu também tenho 80. Porque aqui é 100% do 80 mais 8% do 80. Então, essa soma, porque eu vou somar os dois, tá? Porque eu vou somar, porque eu quero saber o novo preço, então eu pego o preço atual, que é 80, e vou somar com 8% dele, tá? Então, por isso que é uma soma. Observe que nesse termo e nesse termo eu tenho 80, então eu vou colocar este 80 em evidência. Então, o que vai ficar? 80 vezes, olha só, pessoal, 80, esse 1 aqui é o 100%, então não esqueça que tem 1 aqui. 1 vezes 80 é 80, mais 80 eu coloquei aqui. Quem que ficou no termo? Somente o 1, ó. Mas, do outro termo, o 80, eu vou trazer ele para cá. É o mesmo. É o mesmo 80, por isso eu coloquei uma vez só. O que ficou? 0,08. Ó, que legal. Então, qual que é o valor desse produto após o aumento? Simplesmente 80, que é o valor inicial, vezes 1 mais 0,08. Olha só. Melhor ainda. Quem que é esse 1? Esse 1 vai aparecer sempre, porque ele veio do 100%.
Porque toda vez que eu vou calcular, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Toda vez que eu vou calcular um aumento, eu tenho que considerar o valor dele que já existe. E o valor dele, então, é o 100%, que na verdade é 1. Então vai ser o valor atual vezes 1 mais o percentual, a taxa, o percentual do aumento, que é o 0,8. Então sempre vai ser 1 mais isso daqui. Ok? Muito bem, então vamos lá. Continuando, então o valor vai ser igual a 80 vezes. Esses dois carinhos dá para eu somar. Ó, 1 que eu vou somar com 0,08. Acho que não está aparecendo aqui, né? Apareceu aqui? Ok. Então aqui eu coloco a parte decimal e somo. Ó, dá 1,08. Claro, né, pessoal? 1 mais 0,08 vai dar o quê? 1,08. Então, onde é que está o aumento? O aumento está aqui, ó. Esse 1 aqui é o próprio 80. Então, se você multiplicar 80 vezes isto, você já vai ter direto esse valor aqui que nós apuramos. Claro que você não precisa fazer isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui que é para você entender de onde veio esse 1 e por que basta eu multiplicar por 1,08. Ok? Então, se você multiplicar, vai dar o quê? 86,40. Tá? 1,08 vezes 80. Faz a continha, você vai ver que vai sair naquele valor lá em cima. 8 vezes 8, 64 vão 6. 8 vezes 0, 0 com 6, 6. 8 vezes 1, 8. Esse 0 que não foi multiplicado, abaixo. Duas casas decimais, aqui, ó, o mesmo valor que lá. Gente, essa ideia é muito boa. Então, se você tem um valor, não importa do que se trata, não importa qual é o contexto, se você tem um valor e esse valor vai sofrer um ajuste, um acréscimo, né? Um reajuste, um acréscimo, e vai ser aumentado, basta você saber qual é o percentual de aumento. E aí você faz o cálculo. Pega ele, esse valor atual, valor inicial, e multiplica por 1 mais o percentual de aumento. Então, tranquilo? Vamos pegar outro exemplo? Agora eu vou colocar, não vou colocar um texto aqui não, tá? Imagine que você tem um valor de 120, nem vou colocar que é unidade monetária, um valor qualquer, um número qualquer. E esse número vai ter um aumento, vou colocar aqui, ó, um aumento de, vou colocar qualquer valor aqui, tá? 12%, certo? Então ele é 120, vai ter um aumento de 12. Qual vai ser o valor dele após esse aumento? Qual que é o valor que está aqui? Olha que tranquilo que é. Basta eu pegar o seguinte. Eu vou pegar esse 120. Está aparecendo aqui? Não, tá. Eu vou pegar esse 120 e vou multiplicar por 1 mais o 12%. Certo? O que é 12%? Eu vou puxar aqui. 12% é 0,12. Então vai ser 1 mais 0,12. Ok? Então vai ser 1,12, ó, pessoal. 1 mais 0,12 dá 1,12. Tudo bem? Então basta você multiplicar por isso. Entenderam por que veio esse 1 aqui? Tá? Se eu multiplicar por 0,12, eu estarei descobrindo somente o quanto vai ser aumentado. Eu não perguntei em quanto vai ser aumentado, eu perguntei qual vai ser o novo valor. Então, o novo valor é 120 vezes 1,12. Aí é só fazer a continha, ok? Ó, eu vou colocar primeiro 1,12 vezes 120 e a gente faz a conta. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Agora é a vez de multiplicar 1. Não esqueça de pular uma casa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Soma, vai dar 4, 4, 3, 1. Lembra que esse zero aqui não foi multiplicado, então coloca ele aqui, senão vai dar errado. Ok? Aí você conta duas casas decimais, a vírgula vem aqui. Então, para quanto que vai? Vai para 134,40.
certo? Então, um valor que é 120 teve um aumento de 12%, para quanto que ele vai? 134,40. Calculei o novo valor. É entendido, pessoal? É entendido? Como é simples fazer esse cálculo do aumento? Tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Bom, acho que eu não vou ter muito tempo, pessoal, tá? Então, esse é o caso do aumento. Agora, veja o que eu vou propor aqui para vocês agora. O caso do desconto. Tá? Eu vou começar nesta aula e a gente vai terminar na outra. Antes, porém, de fazer o desconto, porque acho que eu vou começar no outro vídeo só falar do desconto, que o raciocínio é o mesmo, vou colocar mais um exemplo aqui, né? Vamos lá? Vamos fazer o caminho de volta? Vamos supor o seguinte, ó, olha só que interessante agora. Vamos supor que você estava acostumado a comprar o gás. Esse eu vou jogar qualquer valor aqui, tá? Não sei se vai dar certo, ok? Que você estava acostumado a comprar o gás e você pagava no botijão de gás R$ 92. Tá? Estou criando uma situação aqui para a gente aproveitar este conhecimento, esse novo aprendizado. Aí você foi no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, foi comprar o gás na mesma localidade e você chegou lá, o gás estava custando R$ 96,60. Teve aumento? Claro. Você pagar 92 foi para 96,60. E de quanto foi esse aumento? Como é que eu faço esse cálculo, então? Olha que tranquilo que é, pessoal. Tá? Olha só, é diferente do exercício anterior. No anterior eu tinha o valor inicial, sabia qual era o percentual de aumento e calculei o novo valor. Agora é o contrário, eu tenho o valor inicial, não sei qual é o percentual de aumento, mas eu tenho o valor final. Dá para eu saber de quanto foi o aumento? Claro. Aqui eu não multipliquei? O que eu faço agora? Divido. Ó, este vezes este não deu esse? Então esse dividido por esse dá este. Olha que nós não estamos fazendo fórmula nenhuma, tá? Nós estamos procurando entender o processo, o procedimento, tá? Peguei aqui, ó, esse, multipliquei por 1,12 e me deu esse. No exemplo que eu estou dando, ó, ele me deu o inicial e me deu o final. Esse é o inicial, esse é o final. O final eu calculei. Agora não, ele já me deu. Então eu tenho o inicial e tenho o final. Só que eu não sei por quanto foi multiplicado para chegar aqui. Ora, gente, qual é a operação que desfaz a multiplicação? A divisão. Então, como é que eu respondo essa pergunta? Como é que eu descubro qual foi o percentual de aumento? Aí você fica indignado. Mas espera aí, eu paguei 92, agora está 95. De quanto foi o aumento? Quase ninguém faz esse tipo de cálculo. Quase ninguém. Aceita, pronto, acabou. Compra, sai sem saber se o aumento foi maior do que o salário, se é justo esse aumento. Ninguém faz esse tipo de cálculo. Vamos calcular então? O que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui e vai dividir por esse. Sempre o final menos o inicial. Então você vai pegar 96,60 e vai dividir por 92. E faz a continha. Agora eu vou fazer a conta, claro. Tá? Se você não tem uma calculadora, você tem que fazer isso no lápis. Tá? Vou fazer com calculadora aqui, porque o meu objetivo é só mostrar o que é que está acontecendo. Então, 96,6 dividido por 92. Olha só o que deu, pessoal. Deu 1,05. Tem lógica? Tem, ó. Apareceu um aqui. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho agora. Dá um pause aí no vídeo. E tenta responder qual foi o percentual de aumento. Será que foi 1,05? É isto que é o percentual de aumento? Tenta responder qual é o percentual de aumento. Ok. Conseguiram? O que é esse 1,05, pessoal? Esse 1,05 é 1 mais 0,05. Concorda? Portanto, esse 1 aqui é o próprio 92. Esse daqui é que é o aumento, ó.
Então o aumento foi de 0,05, ou seja, 5%. É o que passou do 1. O que passou do 1 é aumento. Olha como tem lógica, pessoal. Se passou do 1, aumentou. Se ficou menor do que 1, é porque diminuiu. É o caso do desconto que a gente vai ver logo na sequência. Tá? Então vamos lá. Resumindo para a gente encerrar esse vídeo aqui. Se você tem um valor e sabe qual é a taxa de aumento, você pega esse valor e multiplica por 1 mais essa taxa. Vai te dar o valor final. Se você tem o valor inicial e o valor final, ó, o atual e o final, aqui, ó, o atual e o final, você pagava isso, está comprando isto, e você quer saber qual é a taxa, qual foi o percentual de aumento, aí você faz a operação inversa, você divide. Você pega o final, divide pelo inicial. Sempre, pessoal, é assim. Ok? E aí, quando eu dividi, deu 1,05. Esse 1,05 é o por quanto que o 92 foi multiplicado para chegar aqui. Só que eu quero saber qual é o percentual, que é a taxa. Então, a taxa é só o que passou do 1. A taxa está aqui na parte decimal. Então, é 0,05. Então, isso aqui é o percentual de aumento. Certo? Então, essa taxa é igual a 5%. Então, de quanto foi o aumento? Qual foi o percentual de aumento? 5%. Tá? Então, ó, o percentual, pessoal, pode ser porcentagem ou percentual, sem problema nenhum, ou percentual. Tem hora que fica melhor falar percentual, por exemplo, aqui. O percentual de aumento, neste caso, né, foi de 5%. Observe, pessoal, que nós não estamos formatando nada ainda. Nós estamos entendendo e fazendo as coisas naturalmente, para que vocês possam entender como é que a gente faz os cálculos. Tranquilo? Entenderam? Espero que tenha sido útil. Então, eu falei aqui do aumento. Eu volto com o próximo vídeo falando do desconto. E a ideia é parecida, pessoal. Bem parecida mesmo. Como vocês são espertos, vocês sabem que ao invés de somar agora, nós vamos subtrair, porque vai ter um desconto, então vai diminuir. Eu não vou somar, eu vou diminuir. Só para lembrar aqui também, pessoal, você pode fazer o seguinte aqui, ó, tá? Como é que eu chego no 0,05? Não deu 1,05? Aí você tira 1 daqui. Por que eu vou tirando 1? Tirando 1 significa tirando o valor antes do aumento. Aí você vai ficar só com o aumento. Então, de 1,05, se você tirar o 1, que eu posso escrever assim, o que vai dar? 0,05. Tranquilo? Ok, pessoal, até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.